Tá aí o que você queria, processo penal, aula 17, vamos falar de embargos. Olha só, artigo 619, estamos na parte de recursos. Eu acho, nós estamos no dia 12 de agosto. Eu imagino que até domingo a gente tenha terminado todo o conteúdo de processo penal. Sim, todo o conteúdo de processo penal para o concurso. Depois nós vamos terminar direito constitucional, vamos entrar na parte de penal, vamos terminar os artigos que estão faltando de penal, depois vamos administrativo, vamos normas da corregedoria e processo civil. Vai dar tempo, fique tranquilo. Ó, 619. Os acórdãos, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, aqui tribunais de apelação, entenda, né? Poderia ser todos os tribunais em que há uma decisão, tá? Então você poderia pensar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF e tal, embora o STJ e o STF não sejam exatamente tribunais de apelação, mas assim, aqui a ideia é para os tribunais, tá? Então, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias. Ó, fica ligado, a gente viu no vídeo passado, a carta testemunhável, o prazo dela é de 48 horas. Olha que coisa louca, depois eu vou fazer uma tabelinha para vocês, né? Então embargos aqui, embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação. Então, a partir do momento em que for publicada a decisão, a partir do momento em que foi publicada a decisão. E quais são os casos dos embargos de declaração? De algum modo, a gente já viu isso lá no processo civil, ó. Mas aqui a indicação não é idêntica, mas é interessante porque, de fato, você tem aqui os casos, ó. Quando houver na sentença, na verdade poderia estar aqui quando houver na decisão, né? Porque aqui está falando de acórdãos, né? Mas tudo bem, não vamos nem entrar nessa falta de técnica do legislador. Mas, ó, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, ou seja, a partir do momento em que foi publicada a decisão, quando houver na sentença ou na decisão, o que? Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O que eu quero que você entenda? Aconteceu uma decisão judicial com ambiguidade, obscuridade. Ambiguidade de algum modo, quando você é ambíguo, você traz duas coisas que, de algum modo, vão para sentidos diferentes, tá? Então, o caminho do raciocínio para um lado e depois vai para o outro. Obscuridade quando não há uma coisa muito clara, uma coisa obscura, até o próprio nome diz. Contradição é você dizer coisas que são contraditórias. Então você diz, diante do exposto, condeno, absolvo fulano de tal a pena de 50 anos. Por exemplo, mas espera aí, você absolveu a pena de 50 anos? Não, você condenou a pena de 50 anos. Então veja, é uma contradição no raciocínio, né? Ou uma omissão. Então pode existir, sei lá, uma tese de defesa, alguma coisa que deveria ter sido apreciada e o acórdão não apreciou, tá? Então, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Prazo dos embargos de declaração, prazo de 2 dias a contar da publicação. Os embargos de declaração serão deduzidos, ou seja, serão protocolados em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O que significa? A pessoa que está fazendo os embargos de declaração, então, ó, a pessoa que está fazendo os embargos de declaração deve apontar o trecho do acórdão que ela entende que está errado. Não basta falar, olha, eu venho recorrer porque eu acho que existe ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Tá, meu filho, mas onde? Então, é isso que o 620 diz. Os embargos de declaração serão deduzidos, serão protocolados, elaborados em requerimento de que constem, então precisam constar os pontos, precisam constar os trechos em que a pessoa que está recorrendo acha que existe ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Tá? Essa é a ideia. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Então, olha só, coisas importantes. Há recursos, vou colocar aqui, ó, há recursos que têm o seguinte caminho.
primeiro passa pelo relator e depois passa pelo revisor. Tá? Isso, por exemplo, acontece com o recurso de apelação, a gente vai ver mais adiante. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Ó, há recursos que têm o seguinte caminho: primeiro passa pelo relator, que é um dos desembargadores que vai fazer o relato, e depois passa pelo revisor, que de certo modo ele vai fazer a revisão ou vai fazer uma segunda opinião sobre aquele caso. Tá? Só que veja só, os embargos de declaração têm uma peculiaridade. Qual é? O requerimento será apresentado pelo relator. Apresentado onde? Ó, isso que é um negócio importante que você precisa entender. Apresentado na sessão para julgamento. Tá? Então ele será apresentado na sessão para julgamento pelo relator e julgado nessa sessão, independentemente de revisão, ó, na primeira sessão. Até é importante que você guarde essa informação. Então, ele é apresentado pelo relator e vai ser julgado na primeira sessão que houver, sem que haja necessidade de revisão. Então vou colocar aqui, ó, há recursos que têm o seguinte caminho: primeiro passa pelo relator e depois pelo revisor. No caso dos embargos de declaração, não há necessidade de revisor. É isso que eu quero que você entenda. Então, não tem revisor. Cara, essa é uma expressão comum em concurso, tá? Embargos de declaração passará pelo relator e pelo revisor. Não, não, não. Embargos de declaração passará apenas pelo relator. Não tem revisor, tá? Então, independente de revisão, independentemente de revisão. Esse é o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, bem tranquilinho também, ó. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, que condições são essas? Ó, vou até colocar aqui embaixo. O relator indeferirá desde logo o requerimento. Aqui, na verdade, seria recurso, né? Não é requerimento. Então, olha só, requerimento aqui entenda como o recurso de embargos de declaração. Ó, se não fizer em 2 dias, se não apontar o trecho do acórdão em que há omissão, obscuridade, contradição ou omissão, omissão, o recurso será indeferido. Poderia até haver uma outra expressão aqui, poderá ser rejeitado, tá? É a mesma coisa, tá? Então é uma expressão que é sinônima, poderia constar para você numa questão de concurso: os embargos de declaração serão rejeitados se não forem preenchidas as condições descritas em lei. Beleza, tá verdadeiro, tá? Então essa é a questão. Então, ó, já vimos. Carta testemunhável. O que é carta testemunhável? Aquele recurso para destravar um outro recurso. Especificamente falamos de recurso em sentido estrito e recurso extraordinário. Beleza. Vimos um outro recurso, recurso de embargos ou embargos de declaração. Prazo, voltando, né? Carta testemunhável, prazo 2 dias. Desculpa, prazo da carta testemunhável 48 horas, tá? Ó, professor, 2 dias e 48 horas é a mesma coisa? Cara, para o direito não, tá? Professor, mas qual a diferença? Eu preciso saber, você precisa indicar qual é o prazo que está na lei. Então, segundo o que está na lei, a carta testemunhável, o prazo dela é de 48 horas, tá? Já os embargos de declaração, o prazo é de 2 dias, tá? Então, só entenda isso, não queira perguntar para mim qual é a diferença agora, porque agora eu não vou te explicar, porque para o seu concurso isso não tem, essa explicação em si não tem a menor relevância. O que eu quero que você guarde, ó, carta testemunhável, prazo de 48 horas. Embargos de declaração, prazo de 2 dias, tá? Então, para o direito existe sim uma diferença que para a gente agora não há necessidade de a gente saber, só guarde esses 2 prazos, tá? Então, vimos carta testemunhável e embargos. Ó, presta atenção. Tem outro recurso aqui, chamado recurso extraordinário. Olha só, uma questão bem interessante. Os artigos 632, 633, 634, 635, 636 estão revogados.
Se eles estão revogados, entenda uma coisa, você não precisa estudá-los, tá? Ah, mas eu vou estudar, vai que cai. Não, não vai estudar porque não vai cair. Não precisa estudar, tá? Eu estou dizendo isso porque eu vi uma pessoa uma vez aqui no canal dizendo que queria estudar uns artigos aí que estavam revogados só por segurança. Não, você está perdendo seu tempo, não precisa, tá bom? Então, 637, ó, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Opa, questão importante, hein? E, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Bom, vamos lá, vou traduzir isso aqui para você. Então, primeira coisa, recurso extraordinário não tem a capacidade de suspender a condenação de ninguém. Ou seja, não tem efeito suspensivo, tá? Não suspende a decisão que condenou o réu. Ou seja, se a pessoa foi condenada, se ela entrar com o recurso extraordinário, a pessoa continuará condenada, tá? Até que haja uma decisão em contrário, tá? Então é isso que eu quero dizer para você. Então, recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Então essa é a primeira informação. Segunda informação relevante para você, que é a seguinte, ó. Uma vez arrazoados, o que é arrazoados? Apresentadas as razões, tá? Aliás, pelo recorrido são as contrarrazões, né? Apresentadas as contrarrazões pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Então, olha só. Feita, vou traduzir isso aqui para você. Apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário no traslado. O que é traslado? Por favor, aqui, é claro que vamos fazer aqui uma adaptação. Seriam as cópias. Uma vez apresentadas as contrarrazões, ou do recurso extraordinário, no traslado, nas cópias, o processo original, os autos originais, voltarão, baixarão para a primeira instância, para execução da sentença. O que eu quero que você entenda? Essa parte final aqui também é altamente questionável se ela é ou não constitucional. Por quê? Já falei isso sobre uma parte com relação a algumas condenações em que haveria a execução imediata da pena, etc. e tal, porque isso ainda está meio polêmico no Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação declaratória de constitucionalidade para resolver isso. Isso não vai cair para você no seu concurso, mas, é claro, se cair isso, responda como está na lei, tá? Então, veja só, os autos originais baixarão a primeira instância para execução da sentença. Então, sabe o que vai acontecer? Você vai ter lá o recurso extraordinário, então você vai ter o recurso extraordinário, o processo normal, né, e você vai ter o recurso extraordinário. Aí o processo normal, processo original, vai voltar para a primeira instância. E as cópias deste processo, que é o que a gente chama de traslado, vai ser mandado para Brasília. Porque uma coisa que eu quero que você entenda, o recurso extraordinário, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Pra gente aqui, não vai ser perguntado qual é a hipótese. Eu vou apenas dizer para você que o recurso extraordinário ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto principal que eu quero que você entenda. Então a parte fez o recurso extraordinário, que vai ser mandado para o Supremo, veja, a ideia principal qual que é? O 637, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, ou seja, uma vez que eu junto as contrarrazões no traslado, o traslado, que é a cópia, as cópias do processo, essas cópias vão para Brasília.
E o processo original vai voltar para a primeira instância para a execução da sentença. A execução da sentença é cumprimento de pena. O cumprimento da pena. Como eu disse a você, essa é uma parte polêmica. Se perguntar isso, por isso que eu entendo assim, que é improvável que pergunte isso para você com relação a essa parte da execução da sentença. Porque se alguém recorrer, isso poderia ser objeto de um recurso, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não disse realmente se isso aqui continua valendo ou não. Então o que pode ser perguntado para você? Qual é o destino dos processos? Então veja só, qual é o destino dos processos? Mostrei aqui para você. Você vai ter o original e você vai ter a cópia. O original vai voltar para a primeira instância. Ok. E o traslado, que é a cópia, quando for juntada lá na cópia, nessa pastinha aqui das cópias, quando for juntada aqui a contrarrazão ou as contrarrazões, contudo, com o traslado, vai para Brasília e o processo original volta para a primeira instância. Essa é a ideia, tá? Então esse é um ponto importante. E aí, é claro, ele volta com o objetivo para o cumprimento da sentença, para a execução da sentença. Essa parte final possivelmente não vai estar na sua prova porque é um ponto polêmico, segundo a jurisprudência. Esse é um ponto polêmico. Mas pode haver uma pergunta para você disso com relação ao quê? Com relação ao futuro dos processos. É isso que eu quero que você entenda. Então, os originais vão para a primeira instância e o traslado vai para Brasília, tá? Essa é a ideia. Então, essa é a primeira questão. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Desculpa, vou tomar água. Veja só, você está fazendo uma prova de processo penal, né? Aí, você fazendo a prova de processo penal, você lê que o recurso extraordinário, então, ó, recurso extraordinário vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E o recurso, extraordinário. E o recurso especial vai ser julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. É isso que está dizendo, ó. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais. Então, existem leis especiais que tratam disso e lei processual civil e regimentos internos. Mas o que chama a atenção? Às vezes o aluno está muito preocupado porque ele pensa o seguinte: bom, eu estou fazendo aqui uma prova de processo penal e eu sei que o recurso extraordinário vai para o Supremo, que o recurso especial vai para o STJ, tudo bem, está tudo certo. Sei que ele é baseado em leis especiais, sei que ele é baseado em regimentos internos, mas na lei processual civil, sim, preste atenção. Porque veja só, embora seja, e eu preciso explicar isso para você, né? Embora seja um recurso do processo penal, onde é que eu vou buscar as informações disso? Eu vou buscar as informações disso no processo civil. Olha que coisa estranha. Mas é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque às vezes pode estar lá para você uma questão de prova, assim, recurso extraordinário parará na forma estabelecida por leis especiais, lei processual civil, respectivos regimentos internos. E aí você fala, pô, mas eu estou fazendo uma prova de processo penal, então se tem uma alternativa que diz aqui lei processual civil, então essa aqui está errada. Não, por favor. Porque o próprio Código de Processo Penal diz que o recurso extraordinário e o recurso especial serão regidos pela lei processual civil. E sabe o que vai cair no seu concurso? O que pode cair? Pode cair assim. Ó, vou colocar aqui para você. Será julgado na forma estabelecida por leis, parará, ó, só para copiar aqui para você, com base na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual penal e pelos respectivos regimentos internos. Cara, eu já vi questão assim. Então pode ser que a sua questão esteja, que o seu examinador queira passar a perna em você, queira passar a rasteira em você, exatamente nisso aqui. Ó. Por quê? Porque o Código de Processo Penal diz que o recurso extraordinário e o recurso especial vai ser regido também pela lei processual civil. Tá? Então entenda isso, por quê? Porque se contiver
E não é se, ó, português aqui agora, né? Não é se conter, se a sua questão conter essa afirmação, não. Se a sua questão contiver. Você está aprendendo também aqui comigo subjuntivo, tá? Ó, meu Deus, hein? Mas olha só, se a sua questão contiver a indicação de lei processual penal vinculada ao recurso extraordinário e recurso especial, estará errada. Porque ainda pode haver assim, ó, no processo penal, ó, veja como é fácil passar a perna em você. No processo penal, o recurso extraordinário e o recurso especial serão regidos na forma da lei estabelecida por leis especiais, lei processual penal e nos respectivos regimentos internos. Isso aqui está tudo falso. Por quê? Veja, você que está na turma de exercícios, vou falar dela daqui a pouco, você sabe que eu trato muito dos argumentos de autoridade. Coisas que o seu examinador pode falar durante a questão para tentar induzir você em erro. Veja, ele começa falando aqui, ó, no processo penal. Por quê? Porque ele quer passar uma rasteira em você para você pensar o seguinte, bom, se nós estamos falando do processo penal, então o recurso extraordinário e o recurso especial serão regidos pela lei processual penal. Não, está errado. Preste atenção nisso. Mesmo que seja no processo penal, o recurso especial e extraordinário será regido, dentre outros, pela lei processual civil. É para isso que eu quero chamar sua atenção. Tá? Então olha só, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, um vídeo um pouquinho mais curto. No vídeo que vem eu vou começar a falar de apelação, tá bom? Então nós vimos aqui neste vídeo os embargos de declaração, prazo de 2 dias, ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão. Ponto importante, não tem revisor, é algo bem relevante, vai ser julgado na primeira sessão sem precisar de passar por um revisor, tá? Não há essa necessidade. E vimos também o recurso extraordinário, que é julgado pelo STF. Mas dentro do próprio recurso extraordinário tem a informação de que o recurso especial ele vai ser julgado pelo STJ. Tá? Então o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo e no STJ, na forma estabelecida por leis especiais, lei processual civil e respectivos regimentos internos. Beleza, tá tranquilo. Informações importantes aqui, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, então se eu estou condenado e eu faço o recurso extraordinário, eu continuo condenado. E aí qual é o ponto? Uma vez feitas as contrarrazões no traslado, o traslado vai para Brasília e os autos originais vão ser devolvidos, baixarão para a primeira instância, e aí o Código de Processo Penal diz que é para a execução da sentença, para o cumprimento da pena, e é sobre este ponto que eu disse para você que pode existir uma dúvida, pode existir ali a elaboração até mesmo de um recurso, de um questionamento dentro da prova, se o seu examinador colocar isso aqui, porque esse final aqui é um trecho que claramente é inconstitucional, mas se cair para você, você responda conforme está na lei, mas aí a gente vai precisar ver questão a questão, ponto a ponto, prova a prova, se realmente, caso a caso, se é o caso de nós entrarmos com recurso ou não. Se dentro da prova houver alguma questão passível de recurso, eu vou trazer aqui para vocês também no canal. A VUNESP não entra em bola dividida. É muito improvável que a VUNESP entre numa bola dividida com relação à jurisprudência e tal. Por isso que a galera que quando viu lá escrito jurisprudência ficou, meu Deus, jurisprudência, não sei o que, cara. Calma, né? Porque não tem necessidade para esse desespero. Quando existe algum ponto da jurisprudência que eu acho que merece destaque, eu mesmo trago aqui para você, como por exemplo essa expressão aqui que eu estou trazendo para você agora. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz por estar aqui, agradeço muito a todo mundo que está aqui no canal, a todo mundo que curte, que comenta, que compartilha, a você, abençoado, né? Tem gente que fala isso, né? Abençoado, não sei, né? Mas para você que fica e assiste as propagandas, que clica nos links, o meu sincero agradecimento. Se eu estou te ajudando com o conhecimento aqui, eu também digo que você me ajuda quando você clica nessas propagandas, porque você faz o canal crescer, você faz o canal se expandir, você faz o canal ser monetizado. E isso é muito bom para quem está aqui, como eu, como professor aqui produzindo conteúdos para vocês. Como eu disse para vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira. Eu imagino que até o domingo a gente tenha todo o conteúdo de processo penal terminado, todo o conteúdo terminado, e aí a gente vai terminar constitucional, tá? E vamos entrar nas outras matérias também, fique tranquilo com relação a isso. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz por estar aqui. Se você quiser entrar na turma de exercícios,
eu convido você a entrar. O meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Se você tiver alguma dificuldade para localizar o número, me mande um comentário aqui no vídeo que eu te mando por lá o meu número de WhatsApp. Mas, um ponto importante para você é o seguinte. Eu tenho, dentro das turmas de exercícios, eu tenho já questões de abril, maio, junho, julho e agora agosto. Se você quiser entrar só a partir de agosto, você paga R$10 em agosto. Depois, se quiser setembro, R$10 setembro, R$10 em outubro e assim por diante. A prova será em outubro, né? Agora, se você quiser também o conteúdo anterior, que é o que eu mais recomendo, você paga R$10 pelo conteúdo de cada um dos meses. R$10 por abril, R$10 por maio, R$10 por junho, por julho e por agosto. Então você começa pagando R$50 para ter acesso a tudo e depois você paga R$10 em setembro, R$10 em outubro. É o que eu mais recomendo, porque é uma forma bem efetiva de você fazer uma revisão para sua prova. Eu fico, como eu disse a vocês, fico muito feliz por estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos porque você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!